Como nós tratamos no livro de 1000 páginas, 40% é medicina genômica, junto com uma mística que ocorre o tempo todo, e uma história romântica paralelamente vai ocorrendo no livro Sansão e Dalila, ou Fogo e Água, né? Que seria a unidade múltipla perfeita, que o fogo e a água é inerente um ao outro, então é inseparável aqui na terceira dimensão. E no livro a gente diz que Deus jamais pode ser comparado com o diabo. É um equívoco muito grande acharmos que nós tivemos contato direto com Deus, falamos com Deus. Não, impossível. Porque Deus, primeiro porque Deus é ímpar, imanifesto e incomparável em sua supremacia. Portanto, é um grande erro compará-lo ao diabo, colocando-o em oposição aos nossos próprios erros. Mas o homem, em sua carne mortal, em sua mente fraca, sim, pode usar desse poder e fazer dele o que bem entender. Porque Deus em si não cabe na mente do homem. Dessa forma, tudo que o homem mortal falar direto da supremacia de Deus é um grande equívoco. Pode sim falar apenas da manifestação do poder de Deus. Porque o que temos aqui na terceira dimensão, em forma de sua luz, é apenas a sua sombra. Veja que o diabo, essa palavra em latim, ela deriva do grego. Então veja que dia significa mediante ou através. E logos, que seria no caso diabolos, né? Significa recusar, retrucar, argumentar, negador, caluniador, opositor. E quem é que faz isso o tempo todo? Não é o homem? Na face da terra, um acusando o outro, constantemente? Não é o que a cultura faz com a gente, em todos os seus parâmetros? Nos coloca um contra o outro? Essa é a cultura que nós temos. Como já vimos, notamos que o mal é a ausência do bem. Observa, não disse que diretamente que o diabo é a ausência de Deus. Não, porque o diabo é muito pequeno, que é a nossa própria carne, que é 666 elétron, prótons e nêutrons, né? Compondo aí a supremacia da composição da carne. Então, o elétrons, o prótons e o nêutrons, eles são compostos de 666 moléculas, cada um deles, que dá 666, que são partículas de átomos que vêm das estrelas, que é de luz, de energia, é simples assim. Então veja, diante dos nossos comportamentos, podemos notar que o ódio é a ausência do amor, que o medo é a ausência da fé, que a doença é a ausência da saúde, e que a tristeza é a ausência da felicidade, e assim sucessivamente. Tudo coisa do homem. Por que culpar alguém? Por que culpar uma entidade que os seus olhos nem podem ver? Enquanto que essa força, esse poder está dentro de você, acusando. Você está usando essa força para estar acusando o próximo, o outro. Por quê? É mais fácil achar que a culpa é do outro. Sabe, quando a gente corta a árvore do vizinho, ao invés de plantar a nossa na nossa calçada, é mais ou menos isso que a gente faz. E se olharmos de formas teológicas, vamos ver que o diabo é um bicho feio, chifrudo, rabudo, lá fora, bem longe de nós. Assim como a própria igreja prega que Deus está lá fora, lá longe, lá no céu, lá no alto. Para começar, os céus são as dimensões. E só para você ter uma pequena noção, dimensões, vamos falar aqui de pelo menos umas 4, para que tenhamos aqui uma noção do que é isso, do que é esse céu. Por exemplo, somos seres interdimensionais. O que é isso? Há um emaranhado onde vivemos. Então nós estamos aqui na terceira dimensão, nesse emaranhado, e podemos ver e notar e conviver com os seres dimensionais que estão na parte de baixo, nas dimensões inferiores, como por exemplo a lagarto, o mosquito, o inseto, que são lineares, eles frequenciam, eles existem na terceira, mas fisicamente, mas a existência do ser deles
é tão pequeno, tão inferior, que eles frequenciam apenas na primeira, linear, primeira dimensão. E por sua vez, os animais, como gato, cachorro, leão, têm os 5 sentidos, que o homem tem, mas eles frequenciam na segunda dimensão. Por exemplo, uma lagarta não compreende um gato, e vice-versa. E o gato, o animal, o cachorro, de modo geral, não compreende o homem, para você ver, ó. Mas eles estão de forma interdimensional, eles estão se relacionando um com o outro, se trombam o tempo todo, né? Ok. O homem, por sua vez, está na terceira dimensão, mas ele está tão estagnado tanto quanto os animais, quanto os inferiores que estão anterior a ele. Por quê? Ele vive empurrando a vida, a existência, como diz, empurrar com a barriga, né? Empurrando com a mente. E a mente, ela é bruta, ela é carnal, ela é física. Você não chega a lugar nenhum, a não ser escravidão, sofrimento. Por quê? É igual a um animal. Por isso que é dito no primeiro livro, né? Que não há nenhuma diferença entre um homem e um animal, porque ambos têm apenas um fôlego de vida. Do jeito que morre um, morre o outro. Leia isso no primeiro livro, em Gênesis. Simples assim. Então, a quarta dimensão é o mundo onde está o espaço-tempo, né? E o homem traz coisas da quarta dimensão para a terceira. A gente utiliza como o infravermelho, raio gama, o celular, telefone, televisão, tudo isso é da quarta. Mas quem se importa, né? Você manda lá um vídeo, um áudio para países tão longe da gente aqui, né? Para um parente que está tão distante, mas a gente não se importa. Como vai? Não tem nenhum fio? Não, a gente só utiliza. Para você ver como estamos tão estagnados, presos nessa ilusão de olhar para as coisas imediatas, as coisas que estão aqui. Não me preocupe com as dimensões de cima. Como que esse vídeo foi? Por que caminho? Aí está a quarta dimensão. Entende? E depois a quinta, né? Onde falamos da quinta consciência, para que possamos estar em espírito, cumprindo aquilo que foi nos dito e nos ensinado há muitos anos. Ande em espírito, e não segundo a concupiscência, ou seja, a fraqueza de vossa carne. Se quisermos sair da escravidão, do sofrimento, é só uma aula de indicação, não é uma obrigação, porque existe a lei do livre-arbítrio, e cada um escolhe o que quer. Agora veja, que toda e qualquer ação é um diabo ou um anjo criado, e que logo, qualquer um deles pode nos castigar diante dos nossos atos ou escolhas por causa do livre-arbítrio. Se olharmos na Bíblia de forma como ela é, linear, do jeito que está, muitas coisas foram alteradas pelo homem. Então tem que ler com olho clínico, né? Ou melhor, estudar com olho clínico para não cair em contradição. E aí nós vamos encontrar muita guerra, muita luta, destruição, devastação, enfim, um caos em todo o decorrer da história. E detalhe, tudo isso em nome de Deus. Tem cabimento uma história dessa? Mas, se formos olhar com cuidado dentro da medicina genômica, no gene, onde tudo se molda em nosso DNA, tanto para cima como para baixo, ou seja, de forma positiva ou negativa, de acordo com a nossa vida, com as nossas escolhas. E aqui o diabo foi simbolizado para nos mostrar que, de acordo com as nossas atitudes, ações e atos, vamos sofrer pelo fato de agirmos pelo modo da ignorância, da ilusão e da vaidade. E isso está bem claro no livro O Bhagavad Gita, e tem como objetivo representar para o homem as leis naturais e os códigos fundamentais do universo. Veja que Adolf Hitler não era nada além de um pedaço de carne, mas o encheram de poder, deram todo o recurso necessário para que ele fizesse muitas desgraças. E aquele que bancou toda essa história ainda tenta nos enganar para tentar manter a sua historinha de que foi culpa do diabo, encarnado em Adolf Hitler. Assim como ocorreu com Maria Madalena e os 7 pecados capitais. Veja, Jesus tirou todas as formas erradas e ilusórias da vida dela, como o medo, a ilusão, a aparência desse mundo. E o que consta nesses pecados capitais? Por exemplo, a gula. Olhando de forma genômica, nós podemos notar que a gula
é uma forma em que a pessoa se destrói por si só, ela com ela mesma. Comendo excessivamente, de maneira inadequada e desnecessária. E isso é um dos pecados capitais que foi corrigido em Maria Madalena. Veja como é simples. Porém, está dentro da lei do livre-arbítrio. E por isso foi dito: faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Agora olha em Gálatas 6,7. A lei de semeadura é tudo da lei, e tudo que planta, nasce. E o seu semeador agora é obrigado a colher. Mas tudo isso é mental, proposital. É uma forma de impor o medo à sociedade, justamente para enfraquecê-la e dominá-la num total controle social. Vocês viram no vídeo anterior o que o medo faz? Pois na terceira dimensão tudo é mental, criado e controlado pela mente. Dessa forma, como tudo é mental, devemos escolher livremente andar em espírito, para que tenhamos liberdade e uma saúde física e mental salutar, diante da consciência que se constitui como grande atributo do seu espírito. Observa o que a desprogramação genômica ou o diabo pode fazer em seu corpo, uma vez que escolhemos livremente levar uma vida fora das leis naturais do universo ou da programação genômica de Deus. E de acordo com a terminologia dos nossos atos ou das nossas escolhas livres, teremos então a famosa ira, entre aspas, tá? De Deus. Ou seja, a programação genômica de Deus trabalhando contra você mesmo. Se lembra de um outro exemplo que eu dei anteriormente, num outro vídeo, a respeito da programação do homem através do aplicativo Uber? Você chama um carro, o motorista aparece imediatamente, ele nem sabe onde você está, talvez nunca foi naquele lugar, não conhece, e menos ainda o destino que você quer ir. Porém, ele chega, te pega, te leva onde você quer ir. Porque ele seguiu a programação do homem, ele seguiu o itinerário e deu certo. Agora, você imagina a programação genômica de Deus. Como no vídeo anterior, você observa o que faz com o gene. Diante de momentos de prazer, alonga o seu DNA, né? E relaxa e alonga. E, ao contrário, diante do medo, que é imposto à sociedade, encurta, enfraquece e, além do mais, alguns dos seus códigos genéticos, genômicos, morrem. É isso que a sociedade tem. E isso é um fato inexorável. Veja que o homem sempre optou em sua escolha livre, viver nas trevas ao invés da luz. Jesus Cristo é um exemplo vivo disso, pois Ele é a luz do mundo, mas o que fizemos com Ele? Não o mataram? Não o recusaram? Não o martirizaram? E todo o povo vibrou nessa frequência, caindo em desgraça, porque livres se recusaram dessa glória salutar que foram lhes oferecida. Veja, Horus, Atis, Krishna, Dionísio, Mirra, Yehoshua Hamashiach e o José no Egito são exemplos dessa verdade em espírito. Lembra você o que a própria família de José fez com ele? Se a própria família o tratou daquela forma, imagina os estranhos. Imagina o que cada homem na face da terra não pode fazer para com o outro, para com o próximo. É por isso que o único caminho é a unidade múltipla perfeita, que é o amor. A inerência da vida, a inerência da luz e o caminho de volta para a supremacia de Deus. Que o seu caminho, que a sua escolha seja a luz. Namastê.